Graças e paz, irmãos. Nós estamos aqui na prática de pregação e vou compartilhar o texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, os versos 3 a 8. Vamos ler o texto. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, nós pedimos para que a Tua palavra seja eficaz em nosso coração. O Senhor possa falar com todos aqueles que nos assistem, assim como falou comigo. Que nos abençoe, Deus, para a glória do Teu santo nome, em nome do Teu Filho Jesus. Eu me lembro que certa vez eu fui a um banco com uma nota. Logo quando cheguei ao caixa, o caixa muito habilmente já logo localizou e identificou que a nota era uma nota falsa. O fato é, irmãos, que nós devemos ter conhecimento do que é falso. E para que isso aconteça, nós precisamos ter afinidade com ele. Nós precisamos ter ele bem perto do que a gente entende. Nós precisamos ter o conhecimento do que ele é. Sabendo o que é falso, nós também reconheceremos o que é verdadeiro para nós. Nós teremos a certeza em nosso coração, nós teremos a fé em nosso coração, nós teremos a certeza da vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós sabemos o que é falso, quando nós reconhecemos o que é falso, certamente nós temos a intimidade maior com o verdadeiro. Semelhante a isso é o que Pedro estava fazendo nessa segunda carta escrita. Pedro estava lembrando aqueles irmãos do que era verdadeiro, daquilo que eles tinham recebido de Deus, daquilo que Deus tinha doado àqueles irmãos. Pedro estava os chamando a uma certa fé, para que não caíssem nas enganações mentirosas e falsas doutrinas que se levantavam naquela época. Uma finalidade única, de conduzi-los na vida diária de santificação. Na primeira carta, anterior à segunda carta, nós vemos que Pedro tem um sentimento de preocupação com alguns irmãos que estão longe, alguns irmãos que estão sendo perseguidos. São irmãos que estavam na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Na primeira carta, Pedro traz um tipo de alento àqueles irmãos. Pedro diz a eles que eles passam por grandes aflições porque são eleitos, e eleitos por Deus, que foram escolhidos, que foram separados por Deus. E que, diante de tudo isso, eles receberiam e receberam uma herança incorruptível, reservada nos céus. E por tudo isso, eles tinham que se alegrar no seu coração. Pedro ainda instrui como um cristão deve viver no decorrer da sua peregrinação aqui na terra. Como um cristão deve se comportar diante das aflições e diante das dificuldades aqui nessa terra. Na primeira carta, Pedro, ele trata os irmãos como irmãos chamados, como irmãos que tiveram participação daquilo que Deus deu a eles. E Pedro fala para que eles, porque eles foram chamados, eles são participantes e devem ter uma vida de amor, de prática, uma vida de santificação em Cristo, uma vida daquilo que receberam. Pedro,
exorta-os ainda a viver de uma forma que tenha uma vida exemplar em seus deveres com as autoridades, que tenha uma vida exemplar nos serviços prestados, no casamento, que tenha uma vida exemplar na prática do bem, tudo isso seguindo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado aos apóstolos. Ainda em relação ao ministério que aqueles irmãos exerciam dentro da igreja, Pedro pede para que eles andem de uma vida com empenho, para que eles não sejam levados por contendas, por orgias, por dissoluções ou por qualquer concupiscência da carne. Quando chega no capítulo 5 da primeira carta, Pedro faz alguns aconselhamentos àqueles irmãos, e principalmente aos jovens que ali existiam. Pedro diz para que eles fossem firmes na fé, e que diz também que Deus iria aperfeiçoar a vida deles, iria firmá-los, iria fortificá-los, iria fundamentá-los. E tudo isso com um tipo de ação de Deus para que o diabo que estava ao redor deles não os devorasse. Já na segunda carta, apesar de alguns estudiosos discordarem sobre a autoria de Pedro nessa segunda carta, o primeiro ponto é: a adoção revela o conhecimento de Deus. Verso 3 e verso 4. A adoção revela o conhecimento de Deus. Vamos ler os versos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem com a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós devemos olhar para o início do capítulo 1 e saber que Pedro estava falando a irmãos eleitos por Deus, irmãos eleitos que fazem parte agora da igreja de Deus e receberam o conhecimento que é dado não a qualquer um, mas é dado aos chamados, é dado aos irmãos eleitos, é dado aos irmãos que estão sendo salvos por Deus. Pedro inicia com a saudação a esses irmãos, irmãos que receberam a mesma fé que Pedro havia recebido, uma preciosa compreensão da justiça de Deus através do seu Filho Jesus. Ele está falando da igreja local, chamando a atenção daqueles irmãos para algo que teoricamente haviam recebido de Deus através do conhecimento de Cristo, chamando a uma nova forma de vida, a uma nova forma de conhecimento. Pedro estava falando que eles deveriam viver uma vida nova, uma vida fortalecida no conhecimento de Deus revelado, e revelado até os dias atuais para todos nós hoje através das Escrituras. É sabido que o maior conhecimento de um homem se torna menor quando se é relacionado às coisas do alto, às coisas espirituais, ao conhecimento de Deus. O que é do homem, o que é conhecido do homem, se torna muito pequeno diante das coisas do Senhor. Agostinho diz que quanto mais conhecemos a Deus, mais conheceremos a nós. A frase de Agostinho nos faz pensar em quem nós somos, nos faz pensar em como estamos distantes de Deus, nos faz pensar como nós éramos antes de obter a fé que nós temos hoje em Cristo Jesus. Precisamos de uma busca constante desse conhecimento divino. Obtemos a compreensão de quem é Deus, a compreensão da obra de Deus, obtemos a compreensão daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Uma das partes mais discutidas da história é sobre o conhecimento de Deus. Homens foram mortos, homens foram adorados, homens foram venerados, simplesmente por dizerem que tinham esse conhecimento, simplesmente por dizerem que faziam parte desse conhecimento, que estavam próximos desse conhecimento. É importante dizer que o conhecimento adquirido, o conhecimento buscado pelo homem, o conhecimento que ele adquire, ele traz algo que é para o seu benefício próprio, ele traz algo que é para o seu bem próprio, ele traz algo que traz à alma um tipo de grandeza,
Mas o conhecimento de Deus, ele é diferente. O conhecimento de Deus, ele sacia a alma, ele direciona o homem para a salvação, ele traz arrependimento no coração do homem. E é esse conhecimento que aqui Pedro está falando. É esse conhecimento que Pedro está tratando com aqueles irmãos. A revelação de Deus ao homem está ligada ao conhecimento que ele tem pela fé em Cristo Jesus. A revelação é dada pelo próprio Deus. É algo que vem dele. É uma fé reveladora, é uma fé que nos direciona, é uma fé que nos leva a uma nova forma de viver. A fé, ela é um ato de Deus. A fé, ela é algo que Deus imputa em nosso coração, coloca em nosso coração. O homem por si próprio, ele não pode, de forma alguma, reconhecer a Deus como seu Criador. Mas é o próprio Deus que faz isso na vida dele. É interessante que essa fé, ela conduz o homem a uma forma de viver. Ela conduz o homem a uma vida e a uma forma de piedade. Ela conduz o homem a uma forma de alegria, a uma forma de paz diferente do que tem no mundo. Essa fé é algo que vivemos de forma que glorifica a Deus. Se por um acaso estamos vivendo uma vida que não glorifica o nome do Senhor, nós devemos repensar a nossa fé. Nós devemos rever a nossa fé, devemos rever aquilo que nós cremos, porque o exemplo deixado por Cristo, ele nos direciona a uma nova vida, nos direciona a uma nova forma de viver. A frase de Agostinho refere muito bem ao que Pedro quer que aqueles irmãos entendam, ao que Pedro escreve nessa carta. Porque o que direcionava aquela igreja era justamente essa fé. Era justamente esse conhecimento da fé. Era justamente esse conhecimento daquilo que foi doado por Deus àqueles homens. Um conhecimento total da obra de Cristo na cruz. Era isso que Pedro estava tratando. Era isso que Pedro queria. Pedro queria fortalecer aqueles irmãos para combater as doutrinas que estavam surgindo no meio da igreja. Pedro queria fortalecer aqueles irmãos para que não fossem levados por doutrinas mentirosas, que não fossem levados por doutrinas falsas, e principalmente pela nova fé que existia, que era o agnosticismo. Todo esse conhecimento revelado tem o objetivo de nos levar a exaltar o nome do Senhor, como condutores da ação de Deus, como caminhos do Senhor, como formas de Deus levar a palavra dele, como formas de Deus levar a mensagem dele. Colossenses 3, verso 17 diz o seguinte: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Um conhecimento completo é dado aos homens em ação, em palavras, em realização. Uma fé, um Deus Criador, um Deus Salvador, com a única promessa de salvação, de herdar a vida com o Criador. Essa é a promessa do Senhor. A busca de ser eterna, a sede pelo conhecimento, a forma de como o homem alimenta tudo isso, o leva a uma vida de individualismo, o leva a uma vida de perdas constante, a uma vida de perdas não somente com aqueles que estão em sua volta, mas uma vida de perda com Deus, de perda de espiritualidade, de perda de santificação, de perda de fé, principalmente. Esse tipo de caminho, um caminho de um conhecimento que sacia somente a carne, que sacia somente os desejos carnais, é um conhecimento que está contra a vontade de Deus para o homem. É um conhecimento que não traz a revelação de Deus para nossas vidas. Pedro se refere aqui a uma promessa. A promessa de nos tornar coparticipantes. A promessa de nos tornarmos parte de uma natureza que vem inteiramente do ser de Deus. A promessa de nos tornarmos um agente de Deus nessa terra. A herança prometida por Deus para todos eles, e que Pedro aqui reafirma, é uma herança de sermos participantes das bênçãos mais preciosas de Deus.
É importante entendermos que a herança que recebemos de Deus, ela não é deste mundo, e sim de um mundo vindouro, de uma nova vida, sim de recebermos um mundo, um reino celestial. É isso que Pedro está falando, de nos tornarmos coparticipantes, de nos tornarmos partes disso tudo. Pedro trata de sermos feitos filhos de Deus através da fé que há em Cristo Jesus. A adoção de Deus retrata em nós uma vida participante de tudo aquilo que é de direito de filho. Romanos 8, no verso 15, diz: porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. A adoção é adquirida através da fé em Cristo Jesus. A sua ação é de nos transformar inteiramente cada dia. Com ela nós somos moldados, isto nos torna obedientes a Deus e nos livra da culpa do pecado, nos livra da lei de Moisés, nos livra de ter que realizar algo para receber algo, tamanha graça de Deus. Este é o meio de Deus agir com o seu amor paterno. Este meio de adoção é um meio de Deus agir em nossas vidas, tratando-nos como filhos de Deus, cuidando de nós, consolando, corrigindo as nossas transgressões e garantindo, acima de tudo, a salvação para o grande dia. Essa operação é feita internamente na vida do homem. Ela nos torna cumpridores daquilo que Deus tem para nós. Dessa forma, o ato de Deus muda totalmente o homem que age pela carne, transformando esse homem em um homem regenerado, em um homem santificado, em um homem celestial, um homem que tem a sua visão e a sua vida direcionada para o Senhor. Esta é a forma de Deus agir na vida do homem. Ele nos transforma, nos leva. Diante de todo esse primeiro ponto, a aplicação que nós podemos ter está escrito em João 3, 27. É de acordo com o que João estava fazendo ali. Diz assim o texto em João 3, no verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Os discípulos de João questionavam a ele sobre o que Jesus estava fazendo. Jesus estava batizando. E os discípulos tinham dúvida sobre aquilo. A resposta de João acima demonstra o fato daquilo que foi revelado a ele mesmo. Ao recebermos a adoção do Pai, recebemos a herança de filhos, recebemos também essa revelação de quem Deus é para nós. Essa revelação de quem Cristo é. Recebemos uma forma de conhecimento divino para olharmos para esse mundo, não mais com o nosso olhar de incrédulo, com o nosso olhar de uma pessoa que não tem mais um amor, mas recebemos de Deus um olhar com piedade, um olhar com uma vida de amor. Recebemos de Deus uma transformação, um coração amoroso, um coração de carne. A nossa natureza corrompida, internamente distorcida das leis de Deus, uma herança que recebemos de Adão, não nos deixa agir conforme a Bíblia nos instrui. Faz essa separação, nos coloca uma venda, não nos deixa enxergar a vontade do Pai para nós. É através da adoção que somos moldados, é através da adoção que nos é dada uma regeneração, uma forma diferente de lidar com as nossas paixões carnais, uma forma diferente de lidar com as circunstâncias em que nós vivemos, com as dificuldades em que nós passamos, de lidar com as tristezas desse mundo. Isso tudo é Cristo moldando o nosso caráter. O conhecimento dado a João aqui é um conhecimento de Cristo como sendo aquele que veio salvar os perdidos. Um conhecimento daquele que trouxe paz a essa terra. Um conhecimento daquele que amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho. Este é o conhecimento, esta é a revelação dada a João.
Nós podemos acompanhar no capítulo ainda de João, no verso 36, diz assim o texto: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas ele permanece à ira de Deus. Qual é a crença que você tem tido quando se refere ao Filho de Deus? Se dissermos que nós somos filhos, nossas ações têm que ser de acordo com aquilo que o Pai tem nos ensinado através do seu Espírito. Se somos verdadeiramente filhos e temos parte com Deus, as nossas ações glorificam o nome do Senhor. Não somos levados pelas paixões deste mundo. Essas paixões, elas não podem mais nos prender. Essas paixões, elas não podem mais nos fazer escravos delas. Nós somos livres em Cristo Jesus. Somos livres através da obra do seu Filho. Somos livres através de Cristo. E mais do que isso, não o servimos por obrigação. Nós o servimos por amor àquilo que Ele fez através do seu Filho. Se queremos aplicar essa palavra em nossas vidas, temos que colocar a nossa fé em Cristo. Sabendo que Ele já conquistou para nós, Ele já conquistou na cruz a vitória dessas paixões mundanas. Ele já conquistou na cruz a vitória sobre essas dificuldades carnais que temos. A nossa luta é contra as paixões da carne. E o Espírito nos ajuda a afirmar as coisas celestiais. O Espírito nos ajuda a reconhecer o que é falso. E nos ajuda também a entender o que é verdadeiro. Nos ajuda a entender a verdade de Deus para nós. O segundo ponto em que eu gostaria de tratar aqui ainda, ele diz o seguinte: o conhecimento de Deus nos traz a santificação. O conhecimento de Deus nos traz a santificação. Está no verso 5 ao verso 7. Vamos ler o texto. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Pedro, nessa segunda carta, combatia os falsos ensinamentos. Nós não podemos deixar de lembrar que a igreja ela era muito atacada. A igreja ela tinha dentro dela pessoas infiltradas, prontas para trazer mentiras, trazer heresias para o povo de Deus. O que Pedro sugere aqui nesses versos é que todos eles se reúnam agora, reúnam suas forças, que eles ajuntem os seus entendimentos, que eles se esforcem para que não sejam levados como ventos por doutrinas falsas. Pedro ainda diz que agora eles receberam de Deus algo tão importante como a justificação, que eles devem desenvolver dentro deles o fruto do Espírito para a santificação. Pedro diz que eles receberam primeiro todas essas virtudes. E agora eles precisam desenvolver essas virtudes na vida através da santificação diária, através de uma vida que glorifique o nome do Senhor. Isso demonstra que o homem tem que sofrer uma mudança de vida. Isso demonstra que o homem ele precisa passar por essa mudança de comportamento, precisa passar por essa mudança que está colocando para fora. No livro de Ezequiel, o profeta, o Senhor fala com ele no capítulo 36 de Ezequiel, verso 25 a 27, e faz uma declaração que vai de encontro a isso que Pedro estava falando. Diz assim o texto: então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nesses versículos que nós encontramos em Ezequiel, nós encontramos a forma da ação de Deus na vida do homem.
Em primeiro lugar, é Ele quem asperge. É Ele quem está agindo. É Ele quem está aspergindo sobre o homem e trazendo a sua purificação. No segundo momento, Deus é quem muda o coração humano. É uma ação de Deus totalmente executada pelo Espírito. E em terceiro lugar, o texto afirma que também é Deus quem efetua em nós a sua vontade, trazendo essa mudança em nosso caráter e em nosso ser. Dessa forma, nós voltamos agora ao que Pedro diz àqueles irmãos daquela igreja. Pedro nos instrui para que eles prossigam exercendo o seu fruto, para que eles prossigam unindo um ao outro, para que eles prossigam deixando que esses frutos, essas virtudes se completem diariamente na vida deles. Pedro ainda diz que eles devem se esforçar através daquilo que têm recebido de Deus. É exatamente essa forma de crescimento espiritual que Deus espera que nós tenhamos. É exatamente isso que Deus espera ao relacionarmos com Ele, que nós venhamos ter um crescimento diário, um crescimento dia após dia, como uma escada, é como algo que nós temos que subir todos os dias, degrau por degrau, é como que esse fruto fosse executado em nossas vidas, e a partir do momento que um fruto fosse executado, o outro vinha para se completar, e após o outro mais outro, e após o outro mais outro, e isso fosse se completando diariamente, até isso se tornar verdade em nossos corações. Russell Shedd diz que há um equilíbrio entre a graça divina e o esforço humano, onde Deus doa todas as coisas em circunstâncias para nos conduzir até a santidade. É isso que acontece. Deus é o doador de todas as coisas. O homem não tem parte em nada. É Deus é quem faz, é Deus é quem executa, é Deus é quem asperge no homem todo esse desejo, todo esse propósito para que se cumpra a sua vontade. Paulo também, em Filipenses, capítulo 2, verso 12 a 15, diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que você tem utilizado para desenvolver a sua salvação? Como você tem feito isso? Qual é o meio que você tem realizado isso em sua vida diária? Paulo nos adverte e nos ensina que nós temos que desenvolver isso. Devemos unir essas virtudes que pela fé nós temos recebido. Deixar com que elas se completem uma pela outra em nossas vidas. Por isso esse desenvolvimento é parte da responsabilidade humana. Por isso esse desenvolvimento é dirigido por Deus em nossas vidas. Deus coloca em nós o seu caráter. Deus molda em nós a sua santidade. Deus nos faz imagem dele, reflexo daquilo que ele tem, daquilo que ele é. E por isso agora analisemos essas 6 virtudes que Pedro distingue para aqueles irmãos. Em primeiro lugar, a fé. A fé evidencia a virtude que implica no conhecimento de Deus através de uma vida de oração e de leitura bíblica. As qualidades dadas por Deus não são para a exaltação do homem, mas para evidenciar a graça de Deus recebida em sua vida. Em segundo lugar, o domínio próprio. O domínio próprio é mais uma graça recebida por Deus, de Deus. Este se associa ao fato do homem obter controle sobre a sua vida pecaminosa. Uma vez que existe uma luta constante entre a carne e o espírito dentro de cada um de nós. Esse domínio próprio se associa a isso, de forma que nos dá controle absoluto. A perseverança é o meio de permanecermos firmes na fé. E não somente firmes na fé, mas permanecemos firmes em meio a um turbilhão de tribulação que vivemos dia a dia. Ao meio a necessidades diárias, ao meio a problemas
em que o cristão tem que enfrentar em sua caminhada de fé. A fraternidade é a forma de demonstrar a mudança que nos ocorreu. O amor fraternal é o que Pedro recomenda como uma forma de tratarmos uns aos outros, como uma forma de lidarmos uns com os outros, como uma forma de receber os irmãos que estão entre nós. Pedro fala que a fraternidade é a expressão de transformação de uma vida cristã. É uma expressão de transformação de uma vida cristã em generosidade e perdão. O amor em Pedro é conhecido como sendo um amor ágape, incondicional. Quando amamos independente da condição que somos colocados por Deus. O amor ágape, ele traz uma forma de amar, uma forma de amor que é implícita em nossos corações, que demonstra o que Deus fez por nós. Que demonstra que Ele nos amou primeiro, que demonstra o seu ato para a vida de homens pecadores. Essas virtudes foram destinadas a nós por Deus. Demonstram a grandiosidade do nosso Deus e o amor que Ele tem pelas nossas vidas. Diante de tudo isso, a aplicação que eu gostaria de trazer para os nossos corações está ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A frase de Jesus àquela mulher samaritana demonstra a ação efetuada por Deus na vida do homem. Também mostra o total conhecimento de Deus em relação ao ser do homem, em relação ao coração humano. A resposta vem imediatamente através da mulher. Podemos acompanhar o texto, ver que a mulher reagiu à fala do Senhor Jesus. Como o homem tem necessidade de um relacionamento íntimo com Deus. Como um homem tem a necessidade de conhecer a Deus. Ao propor saciar a sua sede, dizer que haveria uma água que seria como uma fonte eterna para aquela mulher, Jesus estava dizendo que o vazio e o pecado que estava sobre ela seria sarado. E ela não mais precisaria buscar a sua felicidade em homem algum, mas seria o Senhor Jesus a sua fonte de vida que saciaria a sua sede eternamente. No Antigo Testamento, o conhecimento está ligado à forma de reconhecer a soberania de Deus e como nós devemos agir em obediência a Ele. Quando se diz ao Novo Testamento, este conhecimento se faz de uma forma relacional e experimental de Deus. E é isso que o Senhor Jesus está falando àquela mulher, que ela deveria ter um relacionamento, que ela deveria experimentar mais, experimentar de uma nova fonte da vida, de uma nova água, uma água que saciaria sua sede eternamente. Quanto mais conhecermos de Deus, mais conheceremos os seus desígnios e a sua vontade para nós. Isso exige uma busca de relacionamento do homem com Deus. Existe um esforço, uma forma de viver, uma forma de deixar de ser moldado por Deus, uma forma de ser totalmente feito novo, uma novidade de vida. A verdade é que o homem sem Deus, ele é um morto andante. O homem sem Deus é como ossos secos que estão andando por aí. Espiritualmente dizendo, ele não pode produzir nada para Deus. Sua vida, seus atos, suas ofertas, até suas obras se tornam mortas perante Deus. No livro de Tiago, nós podemos olhar isso, é o que Tiago afirma para nós. Tiago diz no capítulo 2, no verso 14 e 17: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta.
Tiago ensina que não pode uma obra andar sem fé. Tiago diz que uma obra sem fé não passa de um sacrifício a Deus. Uma forma de religiosidade, uma forma de um homem exercer algum tipo de benevolência para Deus. Mas isso não agrada a Deus. Isso não produz vida. Isso não produz nenhum fruto do Espírito. Isso não produz nenhum tipo de obra que agrade ao Senhor. O homem obtém uma nova vida expressada não em obras realizadas por suas mãos apenas. O homem obtém uma nova vida quando ela é produzida internamente e externamente na vida dele. O homem obtém uma nova vida quando o arrependimento, quando a regeneração, quando a ação do Espírito é completada na vida dele. Tiago é claro sobre essas obras. Tiago diz que essas obras não adiantam se não houver fé. Se você não crê, não adianta as suas obras. As obras não podem expressar a sua fé, pois elas mostram como nós estamos desentendidos de quem é Deus, como nós estamos desentendidos do que Deus requer de nós. A verdadeira fé está em nós obtermos uma vida prática de fé. A verdadeira fé está em nós conseguirmos ter uma prática diária, exercer isso. A fé ela é fortalecida pelas virtudes que Deus opera em nossas vidas. A fé ela é quando nós conseguimos cumprir algo designado por Deus com excelência. O melhor que podemos fazer, sem querer receber nada em troca do que Deus fez para nós. O terceiro ponto que eu gostaria de tratar aqui é uma vida transformada pelo conhecimento de Deus. Está no último verso que nós lemos, no verso 8. Diz assim o texto: porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Após essas etapas de adoção, de santificação serem realizadas em nós, nós passamos a ter parte da natureza divina agindo em nossas vidas. Isso desenvolve um caráter cristão, nos fazendo evoluir, nos fazendo crescer na graça de Deus, nos fazendo conhecer a única fonte eterna de Deus. Este crescimento se dá por meio das promessas de Deus completadas em nossas vidas. Este conhecimento se dá através da obra de Cristo realizou. Deus usa do seu poder para nos fazer, para nos moldar à imagem do seu Filho Jesus. Esta é a obra que Ele deseja realizar em nossas vidas. É esta obra que Ele deseja que nós venhamos atingir. Essa é a obra que Deus quer realizar em nós, de um perfeito varão. Atingirmos essa qualidade. Pedro ele faz uma ênfase aqui nesse verso 8, agora, dizendo que essas obras, essas virtudes estão em nós, estão na vida daqueles homens, estão no seu coração, e agora eles precisam expressar de forma externamente, de forma que as pessoas vejam, de forma com que isso traga conhecimento, de forma que com isso traga crescimento na vida espiritual, de forma que eles possam colocar isso para o mundo. Eles receberam de Deus e precisam fazer com que isso seja desenvolvido. Uma vida prática, seja desenvolvido em seus ministérios, sejam desenvolvidos na vida cristã. O que Pedro diz é que eles devem ser operantes na fé. Mais uma vez, nós entendemos que essa obra ela é totalmente realizada por Deus. O homem não tem parte nenhum nisso, se não vier do Senhor Jesus. É pelo seu poder. Pedro afirma que se temos em nós essa imagem sendo formada, nós não seremos nem nativos e nem infrutíferos, mas seremos trabalhadores, operantes, frutíferos diante da obra do Senhor.
À medida que essa imagem de Cristo se funde em nós, ela nos transforma, ao ponto de deixarmos Cristo crescer em nós. A revelação salvadora exercida no homem pecador está ligada a essa verdade de Deus que nós conseguimos adquirir. Pedro demonstra que Deus quer que conhecemos cada dia mais dele, que Deus quer que tenhamos mais relacionamento com ele, que Deus quer que nós venhamos a aprender mais do seu ser e da sua vontade para nossas vidas. João ainda revela nas suas palavras a vontade do Pai descrita para o Senhor Jesus. João 6, o verso 39 e 40, o Senhor Jesus ele afirma que a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O pleno conhecimento de Deus se revela através do Filho. Entre outras palavras, Deus ele se revelou através do Filho para nós. Sabendo Deus que a sua santidade, a sua glória, elas poderiam consumir um homem, Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se mostrou, Deus se revelou através do Filho. Foi isso que João relatou em seu Evangelho. É isso que João fala no capítulo 1, no verso 14. João afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós podemos vir a glória do Pai, a glória como no unigênito do Pai. O Verbo é a verdade revelada de Deus para nós. Nós temos então uma expressão de como Deus se humilhou nessa terra, habitando entre nós, habitando no impuro, como Deus demonstrou o seu amor por nós. O Santo habitou no impuro. Em uma ação totalmente do Espírito, fez tornar o que era impuro, impuro. Em uma ação totalmente do Espírito, transformou a carne pecaminosa em uma carne santa. Foi isso que Deus fez quando veio até nós. Isso se tornou para ele, de certo modo, um meio descrito como uma humilhação. Desta forma, Deus cumpriu a sua vontade de revelar-se ao homem pelo Filho e, através do Espírito, habitar no coração do homem e o conduzi-lo à vida de salvação. Diante de tudo isso, irmãos, nós ainda temos uma terceira aplicação para os nossos corações. A aplicação desse último ponto está ligada ao que o Espírito faz em nossas vidas. Da ação do Espírito quando nos tornamos filhos de Deus. A fé, a santificação, a regeneração que recebemos, ela nos capacita a mostrar essas evidências para o mundo. Uma ferramenta, ela só pode ser usada se estiver bem cuidada e se estiver bem afiada. Da mesma forma, as evidências que demonstram se um cristão tem essas virtudes ou não, é quando ele consegue praticá-las dia a dia. Pedro, em sua primeira carta, nos versos 7 até o 9, diz o seguinte: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, aí cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A palavra dada por Pedro aqui é de que nós temos valor em perseverar. Quando nós perseveramos diante de todas as dificuldades, quando nós perseveramos, ela confirma a nossa vida comprometida que temos com Deus, confirma a presença de Deus em nós, confirma a santificação, a ação de Deus em nossas vidas, que se completa através de uma salvação que virá.
todas as aflições, todas as tribulações que vivemos e que ainda podemos ter nessa terra, tem um fim, o fim de glorificar a Deus. Isso reflete em conhecimento de Deus para nossas vidas. É como precisássemos de um incentivo, é como se essas tribulações fossem um incentivo para que nós viéssemos a buscar mais a Deus, viéssemos a buscar mais esse conhecimento, viéssemos a ter uma vida mais plena, viéssemos a ter uma vida mais diante do Senhor. Essas dificuldades vividas traz um peso de alegria em nossos corações. Traz um peso e demonstra que estamos em direção ao próprio Deus. Demonstra que nós estamos em direção à salvação destinada por Deus para nós. O Senhor Jesus, Ele nos fez refletir sobre tudo isso. Ele demonstra em suas palavras, no livro de Mateus, no capítulo 10, verso 22, tudo isso, toda essa admoestação, toda esta vida de dificuldade, toda essa vida de tribulação que nós teríamos. Ele faz uma advertência àqueles discípulos. Mateus 10, no verso 22, diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança nos traz um intenso amor pela palavra e um intenso amor por Deus, por viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Jesus passou por essas aflições. Ele nos ensinou como resistir a tudo isso. Nos ensinou como devemos aprender com essas tribulações. Enfim, essa obra nos aperfeiçoa, de modo que as dificuldades que nós vivemos hoje não mais é o nosso foco. Não mais torna para nós evidência, mas elas trazem para nós um peso de glória diante do Senhor, nos aproximando dele, nos fazendo conhecermos mais dele, nos fazendo andar mais com ele, nos fazendo ainda mais querer buscar mais desse Deus amoroso. Por fim, para concluir, irmãos, de fato o conhecimento da verdade se dá através de uma intensa provação e aflição vividas por todos nós. Como disse no início dessa mensagem, conhecendo a nota falsa é que nos tornaremos hábil em encontrar. Conhecendo a nota falsa, nos tornaremos hábil em reconhecer aquilo que não provém de Deus. Assim também nós nos tornaremos mais próximos daquilo que é verdadeiro. Assim também nós nos tornaremos mais próximos da certeza do que Ele é para nós. A revelação que é dada a nós é exatamente a verdade colocada por Deus em nossos corações desde a eternidade. Ao reconhecer o que é verdadeiro, estamos glorificando a Deus diante de sua obra de salvação. Ao reconhecer o que é verdadeiro, demonstra em nós os meios que Deus usou para nós. A adoção do Pai, que é realizada pelo seu eterno amor, demonstra, pela obra do seu Filho na cruz, o meio que Ele usou para nós. A santificação, que é produzida através do Espírito Santo em nossos corações, demonstra a forma como Deus age, mudando as nossas vidas e mudando nossos atos internos e externos. A vida prática, diária, a execução de tudo isso, demonstra como nos tornamos homens mais parecidos com Cristo. Essas são evidências de uma obra justificadora dada por Deus. Essas são recomendações feitas por Pedro. Essas são uma forma de andarmos numa vida diária, numa vida como os cristãos daquela época percorriam andar. Todas estas recomendações de Pedro foram eficazes para os irmãos daquela época e também pode se tornar para nós.
vivendo uma vida de evidência, de uma obra justificadora, mostrando que existe uma ação de Deus ao nosso encontro, e mostrando também que o homem tem a responsabilidade de executar tudo isso que Deus nos deu. Deus nos abençoe e que essa palavra possa se cumprir no nosso coração.